Querido Pai Celestial, obrigado pelas bênçãos e pelo fato de ter tantas pessoas ao redor do mundo reunidas neste momento. Oro que o Senhor esteja conosco nesses tempos difíceis, que o Senhor possa derramar a sua chuva e que durante essa campanha possamos ganhar segurança. Isso eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de iniciar com um pouco de revisão para aqueles que assistiram às apresentações na Austrália da semana passada. No início do sábado passado, eu sugeri um projeto para aqueles que quisessem participar. Isso era voltar para todas as linhas que viessem à sua mente, e certamente havia mais linhas. E a ideia era cada um se colocar, marcar onde exatamente nós estamos nessas linhas. Onde nós estamos nessas linhas todas que nós conhecemos. Atos 27, as guerras mundiais, aí, diversas outras linhas. Então, eu queria lembrar vocês dessa linha principal maior e o fim de Israel moderno. Então, a gente vai iniciar com uma revisão de apenas 5 minutos, bem breve. Todos vocês devem estar familiarizados, mas ainda assim é bom, importante a gente ter isso em nossa frente. O áudio dela está muito baixo, não consigo ouvir bem. Chuva temporal, chuva serôdia. Chegamos em 1989 a 11 de setembro e logo até 2014. 2014, 2019, colheita. Perdão, 19 a 21, colheita. Então, eu queria saber a marca onde vocês se posicionariam nessa linha de Israel antigo. Vocês podem colocar no perguntas e respostas. (4 a.C., batismo, será? Eu creio que entendo o que você quer dizer. 4 a.C., exatamente. Temos aqui 11 de setembro no quadro. Batismo. Em 2014. Alinhamos com o quê? Fim de Israel antigo. As pessoas estão reclamando que perto do quadro não dá para ouvi-la bem.
Mudança de liderança em 2014. 2019. Qual marco? Dois mil e vinte e um. O que seria 2021 na linha do fim de Israel Antigo? Pentecoste. Decreto dominical. A mensagem vai para os gentios. 34 depois de Cristo. O fim dos 490. Então, para a igreja, termina aqui. Agora a mensagem vai aos gentios. O marco para o fim, o fechamento da porta da graça. O ano 70 depois de Cristo. E segundo advento. Quando Cristo veio uma segunda vez? Em Patmos. O ano 100. Assim nós alinhamos a linha do Israel antigo com a linha de Israel moderno. Primeiro a igreja, logo o mundo. E a igreja em duas partes, sacerdotes e levitas, discípulos e logo aqueles que entraram em Pentecoste. E decreto dominical. Vamos ler Desejados de Todas as Nações, página 76.1. 76.1. Desejados de Todas as Nações, página 76.1. 76.1. Na última grande batalha do conflito com Satanás, os que são leais a Deus hão de ser privados de todo apoio terreno, por se recusarem a violar-lhe a lei em obediência a poderes terrestres, se lhes há proibido comprar ou vender. Então, nessa última grande batalha do conflito com Satanás, quando será essa última grande batalha do conflito com Satanás? Quando você marcaria essa última grande batalha do conflito? Eu vou marcar isso como o tempo de angústia. A última cena do grande conflito. Esse é o último grande conflito com Satanás. Nesse período, nesse tempo da última batalha, aqueles que são leais a Deus hão de ser privados de todo apoio terreno. Ou seja, não haverá nenhum apoio terreno. Nada debaixo de seus pés.
por se recusarem a violar-lhe a lei em obediência aos poderes terrestres, se lhes é proibido comprar ou vender. E será, afinal, decretada a morte deles. Então, temos aqui o decreto da morte. Isso sabemos ocorrerá no tempo da angústia de Jacó. Eu vou apagar isso aqui para a gente ter mais espaço no quadro, tá bom? Vou apagar isso aqui rapidamente. Agora, se vocês tiverem encontrado essa citação no Desejado de Todas as Nações, eu vou pedir para vocês irem ao começo do capítulo e quero que vocês me digam qual o nome desse capítulo, em que capítulo estamos, qual é o título dele. Então, vocês voltaram para o começo do capítulo? Qual capítulo estamos? Qual o nome do capítulo? Desejo de Todas as Nações. Capítulo 12, correto. E qual o nome do capítulo? O capítulo chama-se A Tentação. Então, no Desejado de Todas as Nações, estamos onde? Estamos aqui falando sobre o fim de Israel Antigo. E ela fala da tentação de Cristo no deserto. Esse é o contexto. E é nesse contexto que ela fala esse último grande conflito com Satanás. E por que ela fala aqui sobre o último grande conflito com Satanás? Porque Cristo estava enfrentando um grande conflito com Satanás no deserto. E ela compara esse conflito que ele teve com Satanás no deserto com esse último grande conflito. Capítulo 12 de Desejados de Todas as Nações. Então vamos aqui ao começo do capítulo, página 70.1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. As palavras de Marcos são ainda mais significantes. Diz ele, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia com as feras. E naqueles dias não comeu coisa alguma. Então voltamos para Israel Antigo. Onde estamos na história? O ancião Parmida, ele fez uma revisão muito boa em Portugal, como essa história ocorre em duas linhas diferentes. Estamos no período de tentação. Então, estamos aqui falando de Israel Antigo e
Então aqui nós nos localizamos na linha de Israel antigo. 2019. Temos a cruz aqui. Agora vamos para a colheita, as primícias. Aqui a colheita. Pentecoste. E nós estamos aqui. Esse aqui é o tempo de angústia para os discípulos. E logo, estamos também no fim. Estamos aqui no período do deserto. Então estamos aqui e aqui. Estamos depois da cruz e depois do batismo. Duas linhas diferentes, dois temas. A primeira linha é dos chamados discípulos e a segunda linha é a linha de Cristo como sacerdote, 30 anos de treinamento. Então, a pergunta feita é como que a gente considera essa questão que Cristo passou 40 dias em comunhão com o Pai e foi apenas confrontado com o teste no final desse período, consideramos isso como ruído, e se for assim, por quê? A gente não sabe quanto tempo Satanás demorou para levar Jesus a vários lugares, mas talvez foram algumas horas. Mas se a gente for colocar isso em nossa linha, qual o problema a gente vai enfrentar? Porque Cristo representa o movimento. Então, se a gente for aplicar isso para a nossa linha, talvez isso daria equivalente de um dia. Então, essas histórias, eles se tornam um tema, tá? Um assunto. E assunto é o tempo de teste de angústia de Jacó, um tempo de prova. E o que acontece com o povo de Deus enquanto eles estão nesse período? Esse aqui, o decreto da morte. Será que eles são enfrentados com o poder de Satanás, com todas as tentações em um ponto só? Não. Se refere isso aqui a um período. Essas três tentações nos 40 dias se tornam o tema desses 40 dias, é o símbolo. Então, quando você chega aos 40 dias, esse período todo é a história da tentação no deserto. Então, nesse período, Cristo é tentado numa questão de horas. Então, esse período todo é o assunto de tentação no deserto. E essa tentação a gente coloca no mesmo período em que
nós estaremos em comunhão com o Pai. Eu vou explicar mais para frente, mais para o final. Eu vou voltar para esse período de tentação. Esse tempo de vai chegar a um auge, tá? Ele vai chegar a um clímax. Será que as pessoas sabiam que o decreto da morte estava chegando? Sim. Os 144 mil já sabem que o decreto da morte está à frente deles. Eles ouvem as histórias já externamente. Então a gente já sabe o que acontece nesse movimento, o que são as 3 tentações e como elas estão sendo construídas e como isso vai nos levar a uma crise Mas nós vamos voltar em outro momento para esse assunto. Então já estamos nesse tempo de deserto. Podemos ver o avanço dessas 3 tentações. Estamos na história da cruz, tentando lidar com assuntos ligados à cruz. E nesse contexto, e especialmente nesse contexto do deserto, Ellen White fala que qualquer apoio terreno será cortado. O tempo de Augusto e de Jacó, ela refere aos 144 mil. Nós aplicamos isso aqui no nível de fractal. Ela vai sobrepor isso. Ela vai sobrepor isso com a tentação de Cristo no deserto. A tentação de Cristo no deserto é exatamente a nossa tentação. Não é o tempo de Augusto e Jacó. Espero que vocês consigam seguir os passos. Nós estamos aqui nesses 3 contextos diferentes. Nós sabemos só para lembrar, a primeira citação, a segunda, o começo de capítulo 12, diz que durante esses dias ele não comeu nada, não teve pão. O que é pão para o movimento? Pão para o povo de Deus é uma mensagem. Cristo não teve pão. Em palavras de parábola, não temos mensagem. Então, nesse período, não temos mensagem. Então, para recapitular, temos 2 linhas separadas do fim de Israel antigo. Temos os discípulos depois da cruz, o tempo de angústia, e logo Cristo no deserto, depois de ter passado de 30 anos de preparação para se tornar sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. 2 histórias, e Ellen White conecta o tempo de angústia com o tempo que Cristo passa no deserto. Isso fazemos também no nível de fractal. Então, quando ela diz que todo suporte, apoio terreno será cortado, eu quero que vocês vejam como isso se parece no nível de fractal. O que significa isso para nós, que todo apoio terreno será cortado? Porque a maneira como ela expressa
a maneira como é ensinado pelo Adventismo, corretamente, seguindo a citação, com respeito aos 144 mil, ela formula isso da maneira que ninguém vai poder comprar e vender. E logo vai ser decretada a morte deles. A gente não tem essa experiência. Lembre-se, espero que alguns tenham em frente de vocês essas linhas, que vocês tenham feito esse exercício e ter feito essas linhas. Espero que vocês tenham as linhas nos seus cadernos. Sacerdotes, levitas e netineus, para vocês consigam ver visualmente de que estamos falando. Depois de 70 depois de Cristo, quem representa os 144 mil? Uma pergunta. De 70 a 100, quem está em Patmos para dar testemunho do segundo, ou para testemunhar o segundo advento de Jesus, de Cristo? João, correto, João, o revelador. Então, de 70 até o ano 100, João representa os 144 mil. Será que houve um decreto de morte para João? Sim. Eles colocaram ele em azeite, óleo fervente para matá-lo. Mas isso não foi bem sucedido, ele não morreu. Então, João, ele realmente experimenta isso de ter todo apoio terreno cortado. E logo, depois de ser prisioneiro, ele é decretada a morte a ele. Agora, João, entre... A experiência era diferente. Não era que ele não podia comprar ou vender. Naquele período, não houve um decreto de morte para os discípulos, ao mesmo tempo que todo apoio terreno era cortado, sim, mas num nível de fractal isso parece diferente. Então, para a nossa experiência agora, é o mesmo. É diferente, mas ainda assim temos essa experiência de ter cortado todo apoio terreno. Ou seremos privados. Ao mesmo tempo, quando não temos pão, não temos mensagem. Então, lembre-se do contexto do desejar de todas as nações. Foi escrito em 1898. Foi no contexto da história do grande conflito. Isto é entre a versão de 1888 e a versão de 1911. Então, ela escreve isso com o ponto de vista de qual história? Com a história do decreto do Nikau. Então, essa sequência se conecta a essa experiência da história do decreto do Nikau. E nesse contexto temos, então, essa escalação de perseguição e logo a proibição de vender e comprar. Mas esse é o contexto do desejado de todas as nações. E isso se alinha com a experiência de João entre o 70 até o ano 100. Então, eu quero olhar para vocês, para um sonho que Ellen White teve. E a gente vai ler aqui, ele chama O Sonho Impressionante, em português. Você o encontra na referência T2594.1 em diante. T2594.1 em diante.
Ciantessa está citando aqui a referência em inglês da revista Review and Herald, 12 de janeiro de 1869. Então, nós temos dois assuntos nessa linha. Uma pergunta aqui. Então, ele pergunta, temos dois temas concorrentes naquela linha. Sim, eu diria que temos dois temas. Temos a tentação e também o tema da comunhão com o Pai e preparação. É bom considerar isso mais. Para entender o tempo em que nós vivemos, precisamos considerar todos os aspectos. É por isso que pedi que vocês voltassem para desenhar as linhas. O que aconteceu depois de 1861? O que aconteceu depois da cruz? O que aconteceu depois do batismo? O que aconteceu em Ráfia? O que aconteceu depois que Paulo vê o anjo em Atos 27? Nós precisamos todas essas linhas combinadas e elas vão criar uma imagem completa da nossa experiência. E esse é o propósito dessa campal. Então, nós vamos ler essa parte toda do sonho de Ellen White. Ela diz: enquanto estive em Battle Creek, mais ou menos 5 meses depois, eu sonhei de um grande grupo de pessoas. Então, 5 meses haviam passado. Ela escreve desse sonho em 12 de janeiro e ela teve o sonho 5 meses antes. Então, quando isso ocorreu aproximadamente? Por volta de agosto de 1868. Por que isso é importante para nós, interessante? O agosto de 1868. Por que isso é interessante para nós? Por que a gente discutiu agosto de 1868 ano passado? O que aconteceu externamente em 1868? Estamos aqui fazendo revisão. Quem era presidente? Era Andrew Johnson. E o que tentaram fazer em 1868 com ele? Ele apoiava o Sul e a escravidão. Eles tentaram fazer um impeachment contra ele. O impeachment não significa necessariamente ser tirado de posição, mas ele sim sofreu o impeachment. Mas ele continua ocupando o cargo. E 151 até 2019. Então, por causa de 151, podemos afirmar que temos um presidente, Trump, que na sua aplicação teremos um presidente que está associado a esses problemas de
que o levaram para o impeachment. Isso aconteceu, de fato. Isso nos leva para qual marco? Para o fechamento da porta da graça para nós. Então, 5 meses antes que isso foi escrito, ela sonhou que parte daquela assembleia mostrava-se preparada para viajar. Tínhamos carroças abarrotadas. Então, ela vê um grupo grande de pessoas e ela vai iniciar uma viagem e todo esse grupo, essa grande multidão, será que todos vão participar dessa jornada, dessa viagem? Não, não todos, apenas uma porção. Então, algum capítulo na Bíblia, onde vocês veem exatamente isso? Você tem uma grande multidão e logo você tem uma parte daquela assembleia. As pessoas foi feita uma pergunta, será que isso poderia ser uma segunda testemunha para a profecia errônea sobre Nashville, que a falta de pão no deserto, Cristo, depois do seu batismo, para o movimento, significa que não temos uma profecia sobre essa mensagem? Eu vou formular um pouco diferente. Depois desse período, nesse período do deserto, não temos mensagem. As pessoas que defendem essa profecia eles não negam essa experiência de 30 anos de treinamento, mas eles não ensinam mais. Eu espero que vocês lembrem que aqui eles usem ou não essas linhas. Para nós é óbvio, não é só que eles não têm mensagem, mas segundo que não pode ter uma profecia sobre Nashville, isso também tem implicações para o nosso movimento. Se pessoas entram depois do batismo e dizem que nós temos em estudo uma mensagem que é um aumento de conhecimento sobre morte e vida, que o povo de Deus precisa aceitar, o que vocês sabem que essa mensagem é? É fanatismo. Isso vocês podem ver em outras linhas. Não há mensagem nesse período. Não significa que há outros estudos sendo feitos, revisão de que foi ensinado antes já. Mas não temos um aumento de conhecimento sobre uma mensagem de teste nessa dispensação, nesse período dessa dispensação. O que Cristo recebe depois de ter ganhado sobre essas batalhas? Ele recebe pão, mas é só depois de ter realmente passado pelas tentações. Exatamente, eles não podem ter nenhuma mensagem sobre Nashville se a gente acredita nas linhas. Seja na linha da cruz ou na linha que nos mostra que estamos depois do batismo. Mas voltando para o sonho. Então, em agosto de 1868, ela sonhou que viu uma grande multidão e parte daquela assembleia mostrava-se preparada para viajar. Então, Daniel 2, temos uma montanha. Aqui cortou.
Temos uma grande multidão, isso é adventismo. Uma parte daquela assembleia mostrava-se preparada para viajar. Nem todos vão. Tínhamos carroças abarrotadas. Caminhamos, nossa estrada parecia subir. De um lado havia um profundo precipício e do outro uma muralha alta, lisa e branca, como paredes com acabamento em gesso. Então temos uma parte que começa aqui. E quando eles começam sua jornada, eles têm aqui suas carroças abarrotadas. Tá? Essas carroças são carregadas com todas as pertences deles. Eles estão nessa estrada e um lado você tem uma muralha alta, lisa e branca, e outro lado um profundo precipício. E eles estão viajando entre um precipício e uma muralha. E à medida que avançávamos, a estrada se tornava mais estreita e íngreme. Em alguns lugares parecia tão estreita que concluímos que não mais podia viajar com as carroças carregadas. Então eles vão deixar as carroças para trás. Vão tirar parte da bagagem dessas carroças e vão colocar nos animais. Então, essas carroças são puxadas por cavalos. Terminando aqui a estação, desatrelamos os animais para, com parte da bagagem, prosseguir a viagem a cavalo. Então, eles vão deixar para trás ou perder as carroças. A gente vai interromper aqui, eu quero tentar manter esse cronograma. Então, depois de alguns minutos de intervalo, vamos voltar. Então, vamos nos ajoelhar para encerrar aqui. Querido Pai Celestial, obrigado pelas bênçãos. Obrigado pela chuva. Obrigado por tudo que o Senhor nos dá. Oro que o Senhor nos ajude a entender oro que o Senhor me dê poder para responder perguntas. Oro em nome de Jesus. Amém.